Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Me chamo Matheus Amorim Pinheiro. Nesse exato momento, vou falar para vocês sobre o manual de treinamento sobre utilização de EPI. Este manual, antes de tudo, tem como objetivo orientar os colaboradores e responsáveis administrativos sobre a importância da utilização correta do equipamento de proteção individual, EPIs, promovendo ali uma segurança no ambiente de trabalho e a prevenção de acidentes e cumprimento das normas legais. A utilização adequada dos EPIs é fundamental para preservar a vida, a saúde e a integridade física dos colaboradores durante a execução das suas atividades. O que é um EPI? Equipamento de proteção individual, EPI, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar sua saúde e segurança. Os EPIs eles são regulamentados pela norma regulamentadora NR6 do Ministério do Trabalho. Além disso, todo EPI deve possuir o certificado de aprovação CA, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que comprova que o equipamento foi testado e aprovado quanto à sua eficácia e segurança. O número do CA deve estar visível no equipamento ou em sua embalagem. Um equipamento sem CA válido não é reconhecido legalmente como um equipamento de proteção individual, pois não há garantia de que ele ofereça a proteção adequada ao trabalhador. Por isso, utilizar o EPI sem CA pode colocar a saúde e a segurança do colaborador em risco, além de gerar irregularidades para a empresa perante a legislação trabalhista. Os exemplos de EPIs, nós temos ali capacete, luvas de proteção, óculos de segurança, máscaras respiratórias, botas de segurança, protetores auriculares, aventais, cinto de segurança, entre outros, né? Os EPIs eles surgiram devido à necessidade de reduzir acidentes de trabalho ocorridos principalmente durante a Revolução Industrial. Naquele período, os trabalhadores eram expostos a máquinas extremamente perigosas e não existia ali uma norma regulamentadora e orientações sobre segurança. E eram comuns acidentes graves como mutilação, doenças ocupacionais permanentes, né? E devido ao alto volume desses acidentes e doenças ocupacionais adquiridas durante a Revolução Industrial, os governos começaram a desenvolver medidas de proteção aos trabalhadores. No Brasil, isso veio com a segurança do trabalho, evoluiu com a consolidação da legislação trabalhista, mais conhecido como a CLT, posteriormente com as normas regulamentadoras, especialmente a NR6, que estabelece sobre o fornecimento dos EPIs. Os EPIs têm como principal objetivo proteger o trabalhador contra riscos presentes no ambiente de trabalho. E isso traz muitos benefícios. Quais são eles? Primeiro, prevenção de acidentes. EPIs eles reduzem os riscos e evitam acidentes durante o dia a dia. Eles reduzem doenças ocupacionais, porque eles protegem contra agentes físicos, químicos e biológicos e outros riscos à saúde. A preservação da saúde contribui para o bem-estar físico e mental do trabalhador. Ele garante a preservação da sua saúde e integridade física no hoje em relação também ao futuro. Também isso traz maior segurança durante as atividades, ele reduz o afastamento, menos acidentes e doenças significam menos afastamento e isso aumenta ali, consequentemente, a produtividade. E quando a empresa fornece o EPI, fiscaliza e os empregados utilizam o EPI, a empresa está cumprindo com a legislação trabalhista. A segurança é responsabilidade de todos. A prevenção de acidentes depende tanto da instituição ou da empresa em si, quanto também do colaborador. Cada pessoa ele deve compreender que o uso do EPI ele não é uma opção, mas uma medida indispensável em relação à sua proteção. Quais são as consequências da não utilização do EPI? Isso pode trazer consequências tanto para o trabalhador quanto para a empresa. O que pode trazer para o colaborador? Isso pode trazer cortes e ferimentos, devido não a queimaduras também, isso devido à não utilização de luvas de proteção, por exemplo. Isso traz lesões permanentes no corpo. Quando a pessoa não utiliza ali máscaras de proteção, isso pode trazer problemas respiratórios para ela.
quando não usa protetor auricular durante as atividades na construção, isso pode trazer perda auditiva para a pessoa. Quando não utiliza ali cintas de segurança para trabalhar em altura, isso pode levar a quedas e, consequentemente, ali a incapacidade do trabalhador para poder exercer as atividades. Quando a pessoa não utiliza todos os equipamentos de proteção disponíveis a ele está sujeito a se expor a contaminações químicas e biológicas. E o pior de tudo, isso pode também levar à morte devido à não utilização do equipamento adequadamente. Isso também não traz apenas problemas aos trabalhadores, mas também às empresas. A falta de utilização ou fiscalização dos EPIs pode gerar consequências também para a empresa. Primeiro, uma eventual fiscalização trabalhista. Isso for constatado ali que a empresa não fornece EPI e os trabalhadores não estão usando o EPI, isso pode gerar multas e essas multas são extremamente altas. Levam ali prejuízos financeiros para a empresa. Também uma eventual reclamação trabalhista, trabalhadores podem pedir indenizações por danos morais ou materiais causados ali durante as atividades sem utilização de EPI. Afastamentos, vários acidentes, doenças ocasionadas ali pela falta de utilização do equipamento de proteção. Isso pode levar a prejuízos financeiros para a empresa, custos com multas, indenizações, afastamentos, interrupções das atividades, geram grandes perdas ali financeiras à empresa. Mas a empresa também pode ser responsabilizada civilmente, né, pelos danos causados ao colaborador. E isso também pode trazer danos à imagem institucional. Acidentes constantes, irregularidades comprometem a credibilidade da empresa perante ali os clientes e parceiros no mercado. Quais são as responsabilidades da empresa? A empresa deve fornecer gratuitamente os EPIs adequados, garantir equipamentos em boas condições, realizar treinamentos e orientações, fiscalizar a utilização correta desses equipamentos, substituir os EPIs danificados, manter o controle de entrega dos equipamentos. Através do controle de entrega dos equipamentos, que é o protocolo de EPI, ele deve ser protocolado regularmente. Todos os equipamentos devem ser anotados nesse protocolo. Nesse protocolo é informado ali o nome da empresa, o setor que a pessoa trabalha, o cargo e o nome. E aqui a pessoa assina um termo de compromisso, que ele vai utilizar o equipamento de proteção individual e que a falta de uso dele pode levar a até mesmo uma falta grave, né, que leva ali a demissão por justa causa. Se o trabalhador ele se recusa a utilizar equipamentos de proteção individual, ele está colocando sua integridade física em risco e também a empresa em si. E isso, então, a legislação permite que a gente use algumas ferramentas para poder disciplinar o trabalhador, até o ponto de levar ali uma demissão por justa causa pela falta de utilização de EPI. Então, deve ser assinado aqui pelo responsável da entrega, esse EPI, e a assinatura do trabalhador, colocar o local e data. Na parte direita, tem que ser colocado toda a quantidade de EPIs que são entregues ao colaborador, a data da entrega, a descrição do EPI, se é luva, bota, avental, tudo tem que ser descrito aqui individualmente. E o número do CA. É muito importante que esse número seja descrito aqui, porque sem o CA ele não vale como comprovante de proteção. Uma forma de poder comprovar que foi entregue é descrevendo todos esses itens aqui. E pegar principalmente a assinatura do trabalhador. E qual que é a responsabilidade do trabalhador em relação à utilização do EPI? Primeiro, ele deve utilizar os EPIs corretamente. Ele deve zelar, ele deve conservar ali os equipamentos. Isso leva a uma durabilidade maior. Eventualmente, perdeu o EPI, danificou, ele deve comunicar rapidamente os seus superiores para poder fazer a substituição desse equipamento. Ele deve participar dos treinamentos oferecidos pela empresa, ele deve seguir as orientações dadas ali pelos seus superiores. Também temos aqui umas orientações antes da utilização.
Sempre verificar as condições do equipamento, ele conferir também a validade e funcionamento, certificar-se de que o EPI é adequado para a atividade. E durante a utilização, utilizar o EPI durante toda a atividade, não pode ficar guardado, tem que ser usado constantemente. Não retirar o equipamento em áreas de risco, né? Tem que usar a todo momento mesmo. Não improvisar adaptações, o EPI foi danificado, aí vai tenta fazer um remendo lá. Isso aí já perdeu a validade ali como proteção. Ou às vezes a pessoa danifica mesmo. Ah, essa bota tá trazendo desconforto em mim, vou cortar ela para poder trazer ali um espaço maior. Isso aí já danifica o equipamento e isso tem que ser substituído. Isso também é uma falta grave, né? Pode levar ali uma advertência pela essa falta. Após a utilização do EPI, deve ser higienizado corretamente, guardar em local apropriado e informar a necessidade de substituição, eventualmente. Eu separei também aqui algumas as relações de EPIs por função. O auxiliar de limpeza deve usar os EPIs como luvas de borracha, botas impermeáveis, antiderrapantes, avental impermeável, máscara de proteção, óculos de proteção. Isso ele previne contra riscos como produtos químicos e biológicos, contaminações, escorregamentos, cortes, respingos nos óleos. Já os cozinheiros, eles devem usar touca, avental térmico impermeável, luvas térmicas, luvas anticorte, calçado antiderrapante, máscaras quando necessário. Quais são os principais riscos dessa atividade? Queimaduras, cortes, quedas, contaminações alimentar ou contato com altas temperaturas. Então, esses equipamentos eles previnem contra esses tipos de riscos. Construção civil ou manutenção predial. Tem que sempre usar ali o capacete, botina de segurança, luvas de proteção, óculos de segurança, protetor auricular, máscaras respiratórias, cinto de segurança para trabalho em altura, colete refletivo. Quais são os principais riscos na parte de construção e manutenção ali, né? Queda de materiais, né, sobre a cabeça, então por isso é importante usar o capacete. Poeira, por isso a importância de usar a máscara de proteção. Ruídos excessivos, cortes, quedas em altura, choques elétricos, então por isso é importante utilizar todos os equipamentos de proteção. Então, após a utilização, sempre preservar adequadamente o EPI. Isso aumenta a vida útil do equipamento e garante sua eficiência. Quais são os cuidados importantes? Limpar os equipamentos após o uso, guardar no local seco, proteger, não compartilhar EPIs de uso pessoal, porque se o EPI é seu, você compartilhar com seu colega, isso pode trazer contaminação a ele, né? Então, é uso pessoal, ele não pode ser compartilhado. Não utilizar equipamentos danificados, solicitar substituição quando necessário. Então, a segurança deve fazer parte da nossa rotina e também de todos os nossos colegas. O que nós devemos sempre preservar na segurança? Trabalhar com atenção. A atenção evita erros, previne acidentes. Seguir procedimentos de segurança. O que foi orientado pela empresa tem que ser seguido. Utilizar corretamente os EPIs. Isso é uma última barreira ali contra o acidente, é o EPI. Incentivar ali os colegas a adotarem também essas boas práticas. E sempre que verificar se uma situação de risco no ambiente de trabalho, isso deve ser comunicado imediatamente aos superiores. Então, o uso do EPI correto leva à redução de acidentes, protege a saúde e demonstra a responsabilidade diante disso, né? Contribui para um ambiente de trabalho mais seguro, e a segurança é um compromisso diário e depende da colaboração de todos, tanto dos colaboradores, quanto da empresa, quanto dos órgãos governamentais. Então, nenhuma atividade é tão urgente quanto é importante que não possa, ou tão importante que não possa ser realizada com segurança. Isso deve ser a nossa prioridade, segurança. Esse aqui foi um treinamento oferecido aqui pelo departamento pessoal e vai estar disponível para vocês também nas plataformas de treinamento.